Olá, Adriana. Meu nome é Bárbara e o nosso grupo vai apresentar o tema Windows 10. O grupo é formado por mim, pelo Breno, pelo Henrique, pela Isabela, pelo Jean, pelo Otávio e pelo Rafael. Assuntos abordados: histórico, hierarquia, organização de sistemas, gerenciamento de processos, memória, arquivo, entrada e saída. Falando um pouco sobre a história, a Microsoft, até então mais conhecida pelo sistema operacional usado na IBM, PC, compatíveis, o MS-DOS lançou um produto chamado Windows em 20 de novembro de 1895. Inclusive, e agora em novembro desse ano, ela vai fazer 36 anos no mercado de tecnologia. Podemos dizer que o Windows é um dos sistemas operacionais mais populares do mundo, e não somente pela idade. O Windows, então, é um sistema operacional moderno que executa em PCs de mesa e em servidores. Versão Windows 10. Bom, a versão Windows 10 ela foi lançada para os consumidores em 29 de julho de 2015, que inclusive em julho desse ano completou 6 anos no mercado. E o sistema operacional marcou então uma nova era para a Microsoft. E a Microsoft, então, ela investiu em atualizações constantes, adicionando novidades e fazendo mudanças. Situações que aconteciam através de uma nova versão do sistema operacional. Ela possui, então, a possibilidade também de corrigir bugs. E o principal destaque dessa versão foi a reversão da interface para o adicional paradigma desktop do Windows 7, com barra de tarefas e menu iniciar. O Windows 10 e suas versões. Bom, o Windows 10 ele possui 8 versões, sendo ela a 15.07, a 15.11, a 16.07, a 17.03, 17.09, 18.09, 19.03, 18.03 e 2004. Bom, falando um pouco sobre elas, a versão 15.07 ela é chamada de original, ela foi lançada em 2015, depois de meses em teste na versão beta. Essa versão ela trouxe em grande parte do design geral do sistema operacional que é produzido até hoje. Já a versão 15.11 ela foi uma versão lançada para os dispositivos Xbox One e o Windows 10 móvel. Essa versão foi substituída por 3 aplicativos que deveriam integrar o Skype ao sistema operacional. Já a versão 16.07 ela ficou conhecida como a versão do aniversário do Windows 10, lançada em 2016, depois de um ano que o sistema operacional estava ativo. Ela trouxe muitas modificações e apoiamento para o sistema e introduziu o tão querido modo escuro. A versão 17.03, essa atualização mudou muito a sua interface gráfica, a atualização também trouxe a barra de jogos do Xbox e as configurações. As cores então ficaram mais escuras, as letras mais fáceis de visualizar, e o design ficou mais moderno. A versão 17.09, mais conhecida pela atualização dos desenvolvedores, com o esforço da Microsoft em integrar os criadores de conteúdo, principalmente com a realidade mista. Já a versão 18.09, ela, apesar de não ser oficialmente chamada, essa poderia ser a versão do desastre ou 18.09. Foi nessa atualização que muitos usuários tiveram seus arquivos excluídos misteriosamente por alguma falha de programação. Ela então precisou de uma segunda atualização para que os seus erros e falhas fossem corrigidos. O sistema operacional prejudicou o trabalho de muitos usuários e marcou uma nova fase de atualização pouco testada. Já a versão 19.03, a Microsoft estava recebendo uma grande carga de reclamações referentes às versões lançadas. Foi na versão 19.03 que as atualizações passaram a não ser mais obrigatórias. Essa versão, então, foi um grande marco para o sistema operacional, que tinha como base o frequente avanço. Já a versão 18.03, ela foi lançada em abril de 2018 e tinha suporte garantido pela Microsoft até novembro de 2020. A partir então dessa data, os usuários deveriam atualizar o software com o intuito de obter novas versões do sistema operacional. Já a versão 2004, ela é a mais atual, que está rodando na maioria dos PCs do Windows 10 atualmente. E essa versão, as atualizações já não são mais obrigatórias, e os usuários podem escolher permanecer na versão que estão. Olá, meu nome é Henrique.
e vou falar um pouco sobre organização de sistema do Windows 10. Como já tinha visto a hierarquia do Windows, então vamos lá. Bom, o Windows 10 oferece a flexibilidade para responder a esses requisitos variáveis e pode ser implementado com facilidade em um ambiente misto. Você pode alternar o percentual de dispositivos Windows 10 seguindo as programações de atualização normais usadas em suas organizações. Sua organização pode ter considerado a possibilidade de usar dispositivos Windows 10 e rebaixá-los para o Windows 7, até que tudo esteja preparado para um processo formal de atualização. Sua organização pode dar suporte a vários sistemas operacionais em uma ampla variedade de tipos de dispositivos e gerenciá-los por meio de um conjunto comum de ferramentas, como Microsoft Endpoint Configuration Manager, Microsoft Intune e outros produtos de terceiros. Boa noite, eu vou falar sobre a hierarquia no Windows. Então, no Windows, o conceito de hierarquia não seria muito adequado, pois cada processo possui um identificador. Nisso, esse identificador é chamado de handler, pois o conceito de hierarquia é quando um processo gera outro, nisso o processo filho, que foi o primeiro, ganha uma ligação com o processo pai. Já no handler, eles têm um identificador próprio, né? Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gerenciador de processos no Windows 10. O que seria o gerenciador de processos? O gerenciador de processos também é conhecido como gerenciador de tarefas ou Task Manager, que a gente pode monitorar o desempenho da nossa máquina, todos os aplicativos que estão sendo usados no momento, armazenamento, fazer um encerramento meio que forçado por ele. Podemos dizer que ele é uma salvação para a gente nas horas mais precisas. Quando trava o computador ou a gente quer fazer uma otimização, ver o que pode estar acontecendo para o computador estar lento, a gente consegue ter esse detalhe, saber qual é o problema todo por ele. Eu vou falar um pouquinho sobre as principais funções do gerenciador. Uma, a gente pode ter o acesso por ele, tanto pelo Ctrl Shift S, ou se não, na barrinha embaixo de tarefas, a gente pode clicar com o botão direito e vai abrir uma telinha de opções que a gente pode escolher o gerenciador de tarefas. Aqui, como eu falei, uma das principais funções que eu colhi são mais de 10 que tem dentro do gerenciador que a gente pode usar. É a função de fechar programas e apps. Quando que a gente pode utilizar essa função? Quando algum aplicativo trava, por exemplo, o Google Chrome, ele trava, fazendo que você não consiga muito manipular seu computador. Por ele, você entrando nele, você consegue matar esse aplicativo de uma forma mais precisa. Você mata ele, encerra ele imediatamente. Monitoramento do computador. Lá você vai conseguir ver os gráficos da questão de CPU, de quanto que a memória RAM está usando, disco rígido, internet que está chegando para você, Wi-Fi e Bluetooth. Mas Bluetooth eu acho que, não sei ainda, mas eu acho que muita gente já não deve usar mais. E descobrir também o consumo do seu computador. Como eu falei antes, por ele a gente vai conseguir saber quais aplicativos estão consumindo mais
do seu computador, que pode estar trazendo um menor desempenho para você. Então, por lá você consegue saber todos esses processos, todas essas coisas que eu explicitei aqui. Mas não são só essas principais funções, são várias que tem dentro do gerenciador que pode ser usado. Bom, meu nome é Isabela, hoje eu vou falar sobre a memória no sistema operacional Windows 10. Bom, os pré-requisitos de instalação. O processador tem que ter 1 GHz ou mais, ou um sistema em um chip, memória RAM 1 GB para um sistema de 32 bits ou 2 GB para um sistema de 64. O espaço em disco rígido tem que ser 16 GB para um sistema operacional de 32 bits ou 32 GB para um sistema operacional de 64 bits. Bom, antes de falar do processo System, eu vou falar dos arquivos Page Files, que ele é um importante arquivo de paginação do Windows usado na memória virtual do sistema. Ele é criado quando o Windows é executado, com pouca memória física, memória RAM, ou que a carga da memória é insuficiente para lidar com os aplicativos. Na prática, ele aloca os processos passivos para não colocar pressão sobre a memória RAM. Agora que a gente já falou sobre os page files, eu vou falar sobre o processo System. Nas versões antigas, tudo que estava em funcionamento ocupava a memória RAM. Quando a memória RAM ficava sobrecarregada, o sistema automaticamente armazenava tudo no HD, fazendo assim o recurso de paginação. Só que para reacessar esses dados no HD, acabava que o sistema ficava muito lento. Então, no Windows 10, o Windows passou a comprimir esses dados para economizar acesso à memória randômica, fazendo como se fosse uma pasta zip. Como no Windows 10 esse recurso de paginação foi deixado de lado, acaba que ocorre eventualmente a sobrecarga da memória RAM. E ela ocupa uma memória fora do comum, chegando a 1 GB ou mais para executar esses processos, o que eventualmente pode atrapalhar o desempenho da máquina. E quando isso acontece, a única saída é ou encerrar as tarefas que estão abertas sem necessidade, ou aumentar a memória RAM do dispositivo utilizado. Por hoje é só. Muito obrigada. Olá, professora Adriana. Aqui quem fala é Breno Gusson e agora eu vou falar sobre o sistema de arquivos do Windows 10. O sistema de arquivos basicamente é a estrutura usada pelo computador para organizar os dados em um disco rígido. Se você está instalando um novo disco rígido, é necessário formatar e particionar esses discos usando o sistema de arquivos antes de começar a armazenar os dados ou programas. Definindo um pouco arquivos, o arquivo basicamente é uma unidade lógica de dados armazenados em disco. Todo arquivo tem um nome e comumente um caminho, como por exemplo aula.ppt, prova.odt e até churros.java. Um caminho costuma indicar o local na hierarquia de pastas até onde o arquivo está. No caso do Windows, ele é indicado pelo C:/. Os objetivos do sistema de arquivos é armazenar uma quantidade grande de informação e permitir busca, leitura e gravação de dados de forma persistente e permitir que múltiplos programas possam acessar um dado simultaneamente. As duas operações básicas de um sistema de arquivos é a leitura e a escrita. Basicamente, o sistema de arquivos é a maneira como o sistema operacional organiza os dados em um disco. E há muitos formatos de sistema de arquivos: FAT, NTFS, ext4, etc. Um disco é formado basicamente pelos pratos. A sua leitura e gravação é feita pelos cabeçotes. O disco em si é separado em setores e trilhas. Basicamente, o sistema operacional chama esses conjuntos de setores de clusters. Um cluster é uma quantidade mínima de dados a ser lida ou escrita pelo SO no disco. O sistema operacional nomeia o conjunto de setores de clusters, que tem comumente 4 KB. Um cluster é a quantidade mínima de dados a ser lida ou escrita pelo sistema operacional no disco. Um disco pode ser dividido em partes. Cada parte é chamada de partição. Por questão de limitação da BIOS, o número máximo de partições é 4. Para criar mais partições é necessário transformar uma das partições em partição estendida, que conterá outras N partições criadas. As partições são divisões do disco.
A criação e alteração de partições costuma exigir a formatação de disco. Sistema de arquivos do Windows 10. A família Windows usa essencialmente os sistemas de arquivos FAT, File Allocation Table, e NTFS, que é New Technology File System. O FAT é a tabela de alocação de arquivos. É uma tabela que informa onde estão os clusters que constituem cada arquivo gravado no disco. Sempre que um arquivo precisa ser aberto, o SO acessa a FAT para descobrir em que setor do disco o arquivo está. Dando exemplo, tem dois tipos de FATs, o FAT16, que é em desuso desde o Windows 98, e o FAT32, que ainda é muito utilizado em pendrives. O NTFS é um sistema de arquivos padrão do Windows a partir do Windows 2000. A FAT foi substituída pelo MTF, que é o Master File Table. Essa tabela armazena informações sobre os arquivos, permitindo novos recursos do sistema de arquivos. As limitações do NTFS são bem menos restritivas do que a FAT. Por exemplo, o maior arquivo possível tem 16 terabytes e a maior partição possível pode ter até 256 terabytes. E também o NTFS tem alguns recursos adicionais, como a segurança de acesso, cota de disco, criptografia, que é muito importante, a compactação de arquivos e clusters personalizados. Comparando os sistemas de arquivos NTFS e FAT. NTFS é o sistema de arquivos preferencial para versões do Windows. Esse sistema oferece muitas vantagens em relação ao sistema de arquivos FAT32 anterior, incluindo a capacidade de recuperar alguns erros no disco automaticamente, o que o FAT32 não faz, maior suporte para discos rígidos de maior capacidade, e mais segurança, pois permite usar permissões e criptografias para restringir o acesso de determinados arquivos a usuários aprovados. Em relação à entrada e saída, o Windows 10 tem uma grande vantagem, que é a adaptabilidade, né? Quase qualquer dispositivo de entrada e saída que você conecta em uma máquina que tem esse sistema operacional, ele é reconhecido imediatamente e automaticamente um driver é instalado para garantir uma boa comunicação com esse dispositivo. O Windows 10 utiliza da tecnologia Plug and Play, que basicamente é a ideia de tornar utilizável qualquer dispositivo assim que ele for inserido na máquina. E essa tecnologia foi implementada desde o Windows 95, então por isso ele tem cerca de 30 anos de desenvolvimento. Hoje em dia está muito mais eficaz. Sobre o Plug and Play. Atualmente essa tecnologia é capaz de reconhecer a maioria dos dispositivos modernos e faz isso gerando um ID para o hardware inserido e comparando ele com os outros IDs já presentes na raiz do sistema operacional, permitindo assim a instalação dos drivers necessários. Caso esse ID semelhante não seja encontrado, o Windows requer que você faça uma instalação manual desses drivers, né? Mas hoje em dia isso é muito mais raro com o desenvolvimento dos sistemas, então acaba que quase nunca acontece. Os drivers podem ser atualizados manualmente ou automaticamente através do Windows Update. A partir da versão 1803, o Windows 10 passou a possuir uma nova função chamada Swift Pair, que permite uma rápida e fácil conexão Bluetooth com dispositivos compatíveis com essa tecnologia. O que acontece é que o computador automaticamente reconhece quando tem uma conexão próxima que possa ser feita e ele já te notifica disso e você só tem que dar um clique de confirmação ali para estabelecer essa conexão. E caso o dispositivo não tenha suporte para essa tecnologia Swift Pair, você precisa fazer uma conexão manual a partir das configurações Bluetooth do dispositivo. Em relação aos dispositivos de armazenamento, como HDs e pendrives, o Windows 10 oferece o gerenciador de discos, onde é possível inicializar, particionar e formatar esses dispositivos. Além disso, no gerenciador de discos você consegue várias informações sobre esse hardware novo que foi inserido, né? Como capacidade de armazenamento livre, capacidade de armazenamento ocupada, tipo de disco, disponibilidade de uso, erros detectados, entre outros. E além dessa ferramenta também são oferecidas o DiskPart e o WMI, mas elas acabam sendo muito mais complexas e você precisa entender um pouco mais sobre como mexer em programação do sistema operacional. Outros dispositivos são os monitores, que
como quase tudo é conectado numa máquina com Windows 10, eles são reconhecidos automaticamente. E o Windows 10 oferece uma possibilidade de você usar mais de um monitor por vez, e isso automaticamente altera a página de configurações de monitores dentro do computador, né? E a técnica de usar mais de um monitor é muito configurável, você consegue mexer em quase tudo que você vai precisar assim, para usar esses monitores. Ele permite duplicação de tela, uso de telas diferentes, e além de possibilitar desabilitação temporária de monitores especificados. Agora sobre dispositivos de áudio, mais uma vez eles acabam sendo reconhecidos automaticamente por causa do Plug and Play. E o Windows 10 permite configurar esses dispositivos de entrada e saída de áudio a partir do menu de configurações, fornecendo opções para teste de microfone, ajuste de volume, utilização de diversos aparelhos ao mesmo tempo, utilização de aparelhos específicos, entre outros. O sistema operacional define alguns dispositivos como padrões, mas isso também pode ser alterado.